Nós temos também aqui, conosco, gentilmente, a promotora, a doutora Fabiana Dalmas, e tem um outro assunto extremamente importante, que é uma alteração na Lei Maria da Penha, que a gente já falou aqui com alguém que disse, não, a alteração é boa. Mas a nossa convidada tem uma opinião diferente, né? E nós temos feito isso propositadamente, temos trazido aqui as pessoas que têm opinião diferente para você avaliar. Olha, o pedido de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, salvo engano, eu acho que ele é tucano, vai ser analisado nesta quarta pelos vereadores. É a primeira vez na história que uma denúncia como essa chega até a Câmara da cidade de Porto Alegre. O pedido foi protocolado na semana passada na Câmara de Vereadores. A denúncia é de 2 taxistas da capital. Eles alegam que o prefeito Nelson Marquesan Júnior descumpriu a lei e deixou de cobrar um imposto dos motoristas que fazem o transporte de passageiros por meio de aplicativos. A prefeitura está quebrada, o serviço de transporte de Porto Alegre está quebrado e ele está deixando de arrecadar as taxas dos aplicativos. O texto da denúncia dos taxistas será lido em plenário nesta quarta-feira pelo presidente da Câmara. Depois, os vereadores votam se aceitam ou não o pedido de impeachment. Se ele for aprovado, será composta a comissão processante, formada por 3 parlamentares escolhidos por sorteio. É esta comissão que deve notificar o denunciado em até 5 dias. O prefeito é notificado para, em 10 dias, apresentar a defesa prévia e indicar as provas que pretende produzir. De posse da defesa, a comissão apresenta um parecer que vai para uma nova votação quando o processo pode ser interrompido ou continuar. A prefeitura informou que a taxa de gerenciamento operacional, que deveria ser cobrada dos motoristas de aplicativos, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado antes mesmo de se tornar obrigatória. A nota diz ainda que o pedido de impeachment não tem sustentação, porque a hipótese de renúncia de receita nunca ocorreu por parte do município. Bom, a gente vai aguardar para ver como é que isso se estabelece. Olha, na semana passada, você deve estar lembrado, a gente trouxe aqui uma convidada que concordava com o projeto aprovado pelo Senado, que já está na mão do presidente Temer, ele pode ou não sancionar, que altera a Lei Maria da Penha. Ele permite que delegados concedam medidas protetivas, que antes só podiam ser concedidas com a anuência do juiz. Hoje nós convidamos aqui a promotora, a doutora Fabiana Dalmas, né, para conversar conosco a respeito desse tema. Fabiana, muito obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-la, bem-vinda. Obrigada. Fabiana, e aí, o que você acha dessa proposta? Está na mão do presidente Temer, ele deve vetar ou deve sancionar isso? Heródoto, sem dúvida, vetar. Deve vetar. Vetar. Existe um dispositivo, o artigo 12b, que é muito preocupante. Ele é tão preocupante que todas as pessoas que criaram a Lei Maria da Penha, seja o consórcio, que engloba diversas ONGs, o movimento de mulheres, assim como o próprio Ministério Público, a magistratura, através de diversos órgãos que existem de representação, estão se manifestando contrariamente a esse artigo. Bom, agora, para um leigo como eu, né, me parece o seguinte, bom, se é mais fácil eu falar com o delegado do que falar com o juiz, não seria mais efetiva essa proteção se eu já falasse com o delegado e ele imediatamente já me ajudasse? Na realidade, o que nós recebemos de informação da população, das mulheres, é que há uma dificuldade muito grande de acesso à autoridade policial. Ao delegado? A própria autoridade, toda a equipe policial. E que, na verdade, as medidas protetivas, não existe nenhum estudo, seja aqui no Brasil, seja fora, que comprove que essa medida não vem sendo concedida. Pelo contrário, há um elogio à rapidez com que o judiciário concede essas medidas protetivas. Mas mais do que isso, existem 3 problemas que eu gostaria de tocar. São pontos que eu acho que são importantes para a população conhecer. A Lei Maria da Penha protege a mulher que está aí nos assistindo, vítima de violência doméstica e familiar. Ela foi criada por meio dessa vontade das mulheres. E as mulheres não estão sendo ouvidas nesse processo de modificação da lei. Porque mas não tem deputada lá, não tem deputada? 7%, Heródoto. Digamos que eu não me sinto representada, não sei a população que está nos assistindo, mas 7 a 12%, enquanto na Argentina nós estamos em 30% mulheres,
Então, nós temos um parlamento que não nos representa, como mulher, eu não me sinto representada, e que não está ouvindo aquelas pessoas que criaram a legislação. A própria Maria da Penha se manifestou contrariamente essa mudança. E é muito interessante que a legislação, a Lei Maria da Penha, é um patrimônio brasileiro. Nós somos consideradas, essa legislação, como a terceira, uma das três legislações melhores do mundo. Por que nós vamos mexer nessa legislação sem efetivar? Mas quem é que mexeu nessa legislação, então? Então, de onde nasceu essa ideia? Pois é, a quem interessa... Ou a quem interessa? A quem interessa a modificação da lei sem a sua efetividade. Nós temos 11 anos de Lei Maria da Penha. Nós precisamos tirar a Lei Maria da Penha do papel, com assistência social, políticas públicas sérias de saúde, atendimento integrado, a Casa da Mulher Brasileira ser implementada, né? Temos que equipar, sim, as delegacias de polícia com equipamentos adequados, capacitação de gênero, tudo isso é muito importante. Mas por que estamos mexendo numa legislação que realmente precisa ainda ser efetivada? Essa proposta é inconstitucional. A concessão de medidas protetivas, ela compete apenas ao Poder Judiciário. Ela não compete à autoridade policial. Então, essa lei, esse projeto, ele é inconstitucional. Mas de onde veio esse projeto? Ele caiu no céu ou não caiu? Alguém foi lá e escreveu isso. Existem projetos péssimos que caem em cima da gente. Esse é um deles. E veio do Executivo ou não? Na verdade... Foi o presidente que apresentou ou foi... Não? Na verdade, o início dessa discussão está sendo no parlamento mesmo. Mas o que é o segundo ponto que eu ia elencar, o que chama muito a nossa atenção, como promotora de justiça que atua há 10 anos na violência contra a mulher, é a falta de legitimidade desse projeto. Porque todas as pessoas envolvidas no consórcio que criaram a Lei Maria da Penha, a própria Maria da Penha, não estão sendo ouvidas. Então, qual é a legitimidade desse projeto que não ouviu ninguém? Qual é o interesse em relação a isso? Enquanto a gente vê uma redução e um desmantelamento das políticas públicas para as mulheres, se vende a ideia que um projeto como esse vai poder ajudar em alguma coisa, sendo que a gente recebe informações ao contrário. Não existe estatística que comprove que seria melhor conferir esse direito na delegacia do que no Poder Judiciário. Mas eu fico imaginando o seguinte, a impressão que eu tenho como leigo. O delegado está mais perto de mim do que o juiz. Sim, existe essa impressão. Aí eu tenho que oficiar o juiz, demora um tempão. E aí, às vezes, a medida é uma medida necessária, rápida. Como é que eu faço? Então, é preciso que os poderes de Estado sejam respeitados. Até para o próprio respeito à ampla defesa, ao contraditório, são princípios constitucionais. Nós não podemos abrir mão destes caso de emergência, princípios. Em caso de emergência, recorre-se ao plantão. Existe o plantão judiciário. Porque se nós formos permitir... Desculpa, peraí. Não é uma briga aqui, eu não estou atrás de uma briga aqui entre o Ministério Público e os delegados de polícia. Estou ou não? De jeito nenhum. Porque vê lá, porque eu já vi briga... Não, de forma nenhuma. Não, Heródoto. Não, só para eu me informar. Se houvesse essa questão institucional, que não existe, não haveria o apoio popular pelo veto. Que o apoio popular vem de inúmeras instituições que atuam há 20, 30 anos na defesa das mulheres. CEPIA, Temes, Cefêmia, eu podia elencar inúmeras. Instituto Patrícia Galvão, que faz o trabalho muito bom. O Ministério Público Democrático, o qual eu sou membro, são instituições que se manifestaram já publicamente pelo veto. E não é só o Ministério Público que está se manifestando contra a concessão de medidas protetivas. O Poder Judiciário também se manifesta contrariamente, e inclusive houve manifestação pública nesse sentido. Os defensores públicos já se manifestaram também publicamente contrariamente a essa concessão desses poderes ilegítimos à autoridade policial. Então, se há uma preocupação que a usurpação da função jurisdicional cause um problema de violação à Constituição Federal. E mais do que isso, antes de debatermos modificações legislativas na lei, o que pode gerar uma série de ações contra a própria lei, é por isso que a Maria da Penha não está se manifestando pelo veto, e a preocupação dessas pessoas que trabalham com as mulheres é que se fortaleça a rede, que se tenha orçamento, não adianta maquiagem
de política pública. É necessário uma lei efetiva, tirar a Lei Maria da Penha do papel. É isso que a gente precisa. A gente não precisa modificar a Lei Maria da Penha sem ouvir as mulheres. Tá certo. Fabiana, eu queria fazer mais uma pergunta. Estou fazendo aqui um instantinho aqui na nossa rede social. Por favor. Bom, gentilmente conosco, a doutora Fabiana Dalmas, né, promotora de justiça, contra a mudança na Lei Maria da Penha. Né, e eu acho que com a participação dela fica, obviamente a gente tem várias versões, e a gente vai então aprendendo com todos eles que estão aqui, são todos respeitáveis, né, mas de opiniões diferentes, como eu já disse a você mais uma vez, propositadamente, para a gente poder formar a nossa própria opinião.